Tem alguns colegas de vocês que dificilmente faltam, mas pelo jeito, na sexta-feira se empolgaram. Então, está gravando, vamos lá para a nossa aula 4.3. Então, a aula 4.3 do livro Base da Disciplina é entulho e materiais reciclados. Então, pessoal, antes de entrar no tema, embora a gente olhe esse tema de forma entulho, nossa, é um tema meio chato, meio, né? Mas legal falar sobre materiais que a gente utiliza, que nem a madeira, a argamassa, o concreto. Mas a parte de entulho, ela é importante, e é importante ser destacada, porque tanto é que o Cefet, o doutorado em engenharia civil, ele tem um enfoque muito grande em construção sustentável, justamente em função dessa preocupação do entulho que é gerado em relação à construção. Então, o entulho gerado, você começa a trabalhar em alguns, dependendo do município, onde a legislação é mais avançada, você tem certas nuances que colocam o entulho de forma que você vai buscar o alvará de construção. Ok, eu vou te dar o alvará, mas o que você vai fazer com o entulho? Então eu vou gerar um entulho. Bom, então você tem que apresentar uma empresa cadastrada na base de dados lá da prefeitura, especialista em trabalhar com a remoção dos entulhos, para que você consiga o alvará. Então vejam, tudo vai depender de onde você está localizado. E aí você tem várias empresas que trabalham com a reciclagem do entulho. Então, em BH tem empresa que trabalha com reciclagem de entulhos. Elas trabalham justamente fazendo a coleta, com a destinação do que é coletado e fazendo esta reciclagem. E existe já até um mercado para utilização desse produto reciclado, tá? Então, o volume gerado é muito grande, então isso se tornou, digamos assim, nos últimos 10 anos, bastante evidente, bastante importante, se tornou realmente algo que cada vez mais vai gerar espaço para discussões e melhorias nesse processo de coletas de entulho, tá? Então, a indústria da construção civil, se a gente pegar e comparar com países mais avançados, por exemplo, você tem no Brasil a destinação daí não só do entulho, mas pensando no geral, materiais assim no geral, né? O lixo, eles são dispostos em aterros sanitários. Ou seja, aterro sanitário a gente sabe que são bombas relógios que você está construindo. Você vai depositando camadas e camadas de lixo, ocupa aquele espaço que você não vai poder utilizar aquele espaço por uma centena de anos. Então, é algo que fica morto ali, algo que fica realmente morto. Ocorreu um caso clássico nos Estados Unidos, há cerca de 40 anos atrás. Uma empresa ela foi contratada para destinar um lixo tóxico lá. O que os caras fizeram? Não, então tá bom, vamos dar um jeito aqui. Pegaram e tiraram, 40, 50 anos atrás. E levaram e enterraram esse lixo. Só que eles não tomaram as devidas precauções. Passaram-se 10, 15, 20 anos, aquele terreno onde eles utilizaram, que era distante da parte urbana da cidade, se tornou um bairro. E aí o pessoal foi lá e construiu sobre esse local. Gerou um problema de saúde absurdo para as pessoas. Então, a destinação correta, adequada do lixo, ela é importante.
por exemplo, o que a Europa faz com o lixo. O que a Europa tem feito com o seu lixo? A Europa usa o lixo, esse lixo que a gente joga no aterro, ela destina às fábricas de cimento, para queimar nos fornos dessas fábricas. Daí reduz o impacto. Por quê? Lá eles têm menos espaço sobrando, eles não podem se dar o luxo de perder áreas imensas, perder lá 10, 20, 30 mil metros quadrados, 100 mil metros quadrados em aterro sanitário. Então, eles mandam isso para as cimenteiras, que, por sua vez, recebem para poder consumir esse lixo nos fornos. Então, professor, isso é o ideal? Eu diria que é o meio termo, tá? Não é o 100%. Por quê? Ao fazer isso, eles vão estar gerando CO2. Ok, mas os fornos das cimenteiras já produzem CO2 de qualquer forma, né? Então, eu diria que é o meio termo. É melhor do que jogar, do que enterrar? Com certeza. Mas ainda assim, não é digamos assim, o melhor dos destinos. Qual que então é o melhor dos destinos? É você tentar reciclar ao máximo, porque tudo que você conseguir reciclar ao máximo, você deixa de extrair o material. O exemplo que eu acho assim, um material modelo, na minha concepção, após ter estudado pelo menos umas 7 ou 8 disciplinas relacionadas a esse tema no doutorado, a minha concepção do material modelo é o alumínio. Então, o alumínio, pessoal, ele 98% do alumínio é reciclado, tá? Então, a gente está pensando, você pensa naquilo que é o óbvio, que é a latinha de cerveja, etc. Praticamente não existe outra destinação do que, senão a reciclagem. Então, isso torna-se muito interessante. O alumínio, o custo para produzir pela reciclagem, o quilo do alumínio, ele é menos de 1/3 do quilo do alumínio bruto extraído. Então vejam que interessante. Então, por isso que para mim é um modelo de material, ou seja, vale mais a pena você reutilizar aquele material do que você extrair mais matéria-prima, né? Então isso eu acho que é um ponto interessante para ser analisado e tentar aplicar esta lógica aos demais materiais. Mas vamos lá. Então, esse é o tema da nossa aula, o tema que nós vamos abordar na nossa última aula, sessão 4.3, Construção Civil, o impacto no meio ambiente e os resíduos gerados. Então, o CONAMA, que é o órgão de meio ambiente, que em 2003 ele estabeleceu essas obrigações aos municípios. Então, por isso que são municipais a destinação desse lixo gerado pela construção civil. Então, vejam só, a construção civil ela consome de 20% a 50% de recursos naturais. E no Brasil são gerados cerca de 35 milhões de toneladas de cimento, e o que resulta em mais de 200 milhões de toneladas consumidos, apenas para a produção de concreto e argamassa. Isso são dados só do cimento. Eu sempre digo, e já falei isso em diversas aulas, e volto a ressaltar. Depois da água, o segundo produto mais consumido, material, o produto consumido no mundo é o concreto, tá? Então, depois da água é o concreto que vem. Se a gente for pensar ainda que o concreto leva água, né? Então, aí vocês veem os números. Como o concreto possui uma densidade elevada, e os seus agregados também, né? A areia e a brita são densidades elevadas também, o que acontece? Você vai para milhões de toneladas. Então, e aí você tem não só o resto da obra, que não é baixo o volume de resto da obra, tá?
é uma obra, mesmo que seja bem gerenciada, bem administrada, pessoal, ela gera uma quantidade de resíduos significativa. Ela gera uma quantidade boa de resíduos, mesmo sendo bem administrada. Então, a classificação e destinação desses resíduos, ela vai ser separada em 4 classes. A classe A são os resíduos que podem ser reutilizados na própria construção. Material proveniente de demolições, reformas, pavimentação, terraplanagem, componente cerâmica, argamassa, etc. Aqui vale algumas coisas a serem pontuadas. Vocês já devem ter visto aquela máquina de fresar pavimento, né? Então, eu já expliquei, quando a gente falou sobre polímeros, só reforçando, o asfalto, ele possui uma estrutura polimérica, é uma cadeia polimérica, certo? Certo. Ele recebe o sol, a luz do sol, a luz ultravioleta, vem e começa a decompor a cadeia polimérica. Ah, ok. Então, ela decompondo a cadeia polimérica, ele vai ficando um material mais frágil com o passar do tempo e vai envelhecendo. Beleza. O que acontece? Eu vou fazer uma recuperação do pavimento. Eu vou fresar o pavimento, usar uma máquina fresadora. Ela vem e fresa, retira aquela camada superficial de asfalto, tá? E recicla. No Brasil, a gente consegue reciclar algo em torno de 20% daquele material que é extraído. Na Espanha, eles chegam a 100% do material reciclado. Então, só para a gente ver a diferença. Mas aí é a necessidade. A Espanha, ela não tem, por exemplo, ela não consegue areia de qualidade. Ela tem que pegar fora dali a areia. Então, ela tem que pegar em outros países. Então, o custo dos agregados para ela é altíssimo. Então, tudo que ela conseguir reciclar, ela vai fazer. Aí, demolição. Você faz uma reforma, ou a demolição, uma estrutura velha, você gera essa montanha de resíduos que está sendo mostrada na imagem. Essa montanha de resíduos, hoje, ela tem condições de ser processada e você tem condições de gerar subprodutos para serem utilizados novamente. Então, eles pertencem à classe A. Olha aqui, ó. Aqui é um exemplo, ó, aquele entulho inicial que veio, passou por uma máquina dessa aqui e está sendo feita a reciclagem. Classe B, resíduos que têm outras destinações, por exemplo, papel, papelão, plásticos, metais, vidro, madeira. Por quê? Vamos lá. Madeira. Madeira, o pessoal descobriu e entrou na moda, virou queridinho. A madeira passou. Você desmonta uma casa, faz a demolição lá, desmonta uma casa de madeira. Aquela casa de madeira que você desmontou, aquela madeira, ela possui alto valor agregado, né? Chamada madeira de demolição. Então, o pessoal faz móveis, faz um monte de coisa. Então, aquele passou a ser um produto com valor altamente interessante. Ao ponto que, vamos lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás está mais contextualizado. Você olhava uma casa de madeira, olhava o terreno, não dava nada pela casa. Pensava, bom, talvez eu consiga aproveitar algumas tábuas para uma caixaria, alguma coisa, mas também era barato madeira de caixaria. Era jogado tudo fora aquilo ali. Hoje em dia você olha para um terreno, uma casinha de madeira em cima, a madeira da casinha é capaz de valer mais do que o terreno, mesmo sendo um terreno bem valorizado, porque ela agregou o valor, certo? Metais há muitos e muitos anos são reciclados, né? Papelão, plástico, a gente sabe que é feito a seleção, classificação e a reciclagem. Evidentemente, aí a gente já está falando do quê?
esse material, com exceção da madeira, os demais componentes vão para outro tipo de indústria, tá? É uma indústria de reciclagem, mas não é uma indústria de reciclagem da construção civil, ok? Classe C, resíduos que não permitem a reciclagem, sejam porque a tecnologia ainda não desenvolvida ou por não ser economicamente viável, como, por exemplo, a lã de vidro. A lã de vidro ela não possui, é um dos materiais que não tem como você reciclar, não tem o que você destinar, não existe uma destinação adequada ainda para ela. É aí que esse tipo de materiais, esse tipo de coisa, é que se desenvolvem pesquisas. E antes de falar da classe D, que é a última, você tem a UFOP, você tem a UFMG e o Cefet, os três desenvolvendo muita, mas muita pesquisa correlacionada à reutilização da lama, que é resultante do processo de mineração. Então, o pessoal vai lá e faz a mineração, retira e sobra aquela lama residual. Então, existe muita pesquisa para que seja dado um fim adequado àquela lama, que é um resíduo problemático para a construção. Classe D são os resíduos perigosos, tintas, solventes, óleos, que esse, além de você não conseguir fazer além de você não conseguir fazer a reciclagem, eles são contaminantes, então você tem que dar uma destinação adequada. Então, perda na construção civil, em relação à perda nos canteiros, o que se perde? Vejam quanto se perde em relação ao cimento, 56%, o aço, 9%, blocos de tijolos, 13%, areia, 44%, concreto, 9%. Então, essas são as perdas nos canteiros de obra. Professor, poxa, 56% de cimento é um valor elevadíssimo, Por que este valor? Nós sabemos que o cimento, ele tem uma condicionante, né? Que é o quê? O cimento, ele fica dele numa boa, tranquilão, desde que não exista umidade. Mostrou a umidade do cimento, ele se assanha. Ele já começa aquele processo de hidratação e a gente já sabe onde termina. Então, o que acontece? Você tem muita perda de cimento por processos de armazenamento de forma inadequada. Por isso, a gente chega nesse número elevado aqui, nesse número absurdo. Então, os entulhos, que eles podem ser definidos como um conjunto de fragmentos ou restos de construções provenientes de reformas, demolições ou do próprio processo de construção em si. Né? Eles são basicamente dos materiais que a gente utiliza na construção. Então, fazer esse planejamento de resíduos, que é o que eu comentei no início da aula, é o que algumas prefeituras vão cobrar, eventualmente, de vocês na hora de aprovarem um projeto, tá? Então, eu vou aprovar o projeto lá de uma obra X qualquer, dependendo da localidade. Isso deveria ser uma lei para todas, sem exceção, todas as prefeituras, em função da resolução do CONAMA de 2003. Mas a gente sabe como é que e como funciona. Nem sempre é aquilo que deveria ser. Então, existe uma certa, digamos assim, displicência. E isso ocorre porque não tem uma fiscalização rigorosa em cima disso. Uma outra coisa que não está sendo, que não tem a ver com a parte de reciclagem e entulho, mas que era um problema sério e só foi equalizado depois de bastante pressão
E a lei já existia, mas não existia o cumprimento. Aí, a partir do momento que ocorreu um esforço concentrado, o povo começou a se mexer. É a questão de cemitérios. Então, não tinha uma regulamentação bem adequada do cemitério. Então, o cemitério era meio largado. E aí, o pessoal, tanto bater em cima, tanto apertar, conseguiram fazer uma legislação mais rigorosa e começar a executar um controle mais rigoroso em cima dos municípios. Então, o que eu vejo, assim, o maior problema que eu vejo quando fica a cargo do município, totalmente na mão do município, depende da administração. Se a administração entra e não dá um enfoque, isso acaba sendo renegado a um segundo plano. Então, isso é ruim, porque você acaba não tendo uma política adequada. O problema de não ter a política adequada é a geração de entulhos e coisas desnecessárias, e você deixa de ter, essa que é a parte ruim para nós, um incentivo na construção civil, porque quanto mais regulamentada ela estiver, mais organizada ela estiver, mais emprego para engenheiros terá. Porque quanto mais regulamentada, mais organizada, mais engenheiros serão necessários para fazer esse controle. Então, a desorganização e o descomprometimento do poder público, para nós, é ruim. É ruim para a nossa profissão. Então, esse planejamento de resíduos da construção nada mais que um documento técnico que você tem que dizer o que você vai fazer com o resíduo que você vai gerar na sua obra, né? Para onde você vai destinar? Olha, eu vou destinar para a empresa tal, e a empresa tal irá fazer a remoção destes entulhos e vai dar um fim adequado. Este é o objetivo, tá? Não é outro, é esse o objetivo para você dar um fim adequado aos entulhos, certo? Então, esse plano de gerenciamento, então faz o quê? Caracterização. Você tem que dizer quais resíduos que você vai ter dentro daquelas 4 classes e o que você vai fazer com aqueles resíduos. Tá? Eu posso pegar simplesmente jogar aquelas tintas, solventes na caçamba de entulho? Não, não pode, porque se você fizer isso, ele vai para um aterro ou vai para uma usina de reciclagem e você estará contaminando aquele resíduo, tornando ele inaproveitável. Ok? A triagem. Você preferencialmente vai ter que fazer isso na obra. Isso é o que diz a lei, embora ela não seja cumprida, isso que eu falo que é a parte ruim, mas você deveria fazer a triagem na obra, separar na obra. Isso é resíduo de tinta, que é o mais perigoso ali, solventes. Opa, beleza, então isso aqui eu deixo num canto separado para dar uma destinação adequada. E aí que tá, e aí vem o problema. Você, para ter essa destinação adequada, o poder público, a prefeitura, deveria passar recolhendo esse material, mas não faz, né? Então, este seria um tratamento similar ao dispensado aos postos de combustíveis, que geram óleo e resíduos de combustível. O que acontece? Esse material gerado nos postos, ele tem toda uma fiscalização e ele tem que ser coletado. Tem uma empresa especializada que vai e faz a coleta. E você não pode, de jeito nenhum, jogar isso no meio ambiente, porque você leva multa pesada. Então, na construção civil, teria que ter o quê? Uma empresa especializada para fazer a coleta desses materiais da classe D. Então, acondicionamento. Garantir que você vai fazer o acondicionamento correto, ou seja, você vai armazenar. Então, eu falei anteriormente sobre o cimento que 56% é perda. Então, se eu tiver um bom e adequado armazenamento do cimento, eu posso minimizar essa perda, eu posso reduzir. Isso depende do quê? Dado bom condicionamento. Então, e não é, isso sempre vai perder na construção? Um pouco sempre vai perder, mas você pode minimizar consideravelmente. Concreto é desperdiçado? É desperdiçado.
9%. Mas você pode baixar isso. Como que você pode baixar isso? Calculando de forma mais adequada e correta o volume de concreto que vai ser utilizado, para você não ter que ficar descartando concreto. Destinação. Dizer, né, para onde você vai mandar este material e de separado dentro de cada uma das classes, aquilo que você pode e aquilo que você pode agrupar, pode e aquilo que você não pode agrupar. Então, os materiais reciclados e reutilizados na construção civil, a importância da reutilização e do reaproveitamento dos resíduos da construção, eles vão trazer o quê? Impactos ambientais, ou seja, maior ou menor impacto ambiental. Então, toda vez que eu pego um resíduo e dou uma destinação errada a este resíduo, eu estou gerando impacto ambiental. A recíproca é verdadeira. Toda vez que você consegue fazer uma boa destinação, você está conseguindo fazer uma boa utilização desse recurso, quando ele é reciclado ou fazendo uma disposição adequada desse material para que ele não gere contaminação no meio ambiente. Né? Então, essa consciência, a gente sabe que o problema dela nós temos que ser realistas. Custo, eu tenho impacto de custo. E esse custo teria que ser transmitido para a construção, né? Que seria o correto. Ah, como assim? Aumentaria o valor do metro quadrado? Sim, aumentaria. Aumentaria. Ah, iria impactar em 2, 3% a mais no metro quadrado? Exatamente. Mas você teria, além da fiscalização, uma boa destinação. E no processo todo rodando e sendo reciclados os materiais, etc., você teria essa compensação ao longo do tempo. Então, você poderia, isso funcionando de forma adequada, ao longo de 5, 10 anos o processo funcionando, retornar, ou seja, como assim? A reciclagem gerando retorno financeiro faria com que aquele aumento inicial no preço do metro quadrado fosse compensado pela reciclagem. Então, é algo que depende do quê? De uma política pública adequada. Existe lei, existe planos de gerenciamento, normas técnicas, existe tudo. Só não é cobrado e colocado em prática como deveria. Então, esse processo de reciclar o entulho nada mais é que você separar e retirar todo aquele material contaminado ou contaminante para que você consiga fazer a reciclagem do material. E aí você tem alguns exemplos. Por exemplo, esse tijolo ecológico. Então, esse tijolo ecológico ele é feito uma forma de um Lego com peças de encaixe. Então, ao utilizar um material assim, como esse tijolo ecológico, você reduz o impacto no meio ambiente. Você está reduzindo a utilização de materiais. Mas nem tudo são mil maravilhas. Observe, o formato dele não é um formato amigável, por exemplo, na hora de você fazer instalações embutidas. Ah, eu vou fazer aparente. Beleza, tranquilo. Mas para uma residência fazer aparente não é o melhor dos mundos. Então, isso já que gera um certo problema na hora de construir. E aí, o asfalto, borracha, o asfalto ecológico. Então, pessoal, o que acontece? Vamos lá. Isso foi algo que é um impacto ambiental e um dano monstruoso, é o pneu. Então, o pneu, você foi lá, colocou o pneuzinho no carro, novo, beleza, feliz da vida, dado uma X quilometragem, que vai depender de carro para carro, o pneu foi para o espaço.
Você precisa trocar o pneu. O pneu deteriorou. Fazer o quê? Tem que trocar. Ok. Aí você pode observar isto. Aí eu troquei o pneu, professor, e levei lá para casa para guardar lá, porque eu queria fazer uns criadouros da dengue. Tudo bem, né? Aí eu troquei os 4 lá, mas eu peguei um pneu, um que sobrou lá, levei para coloquei no step e o outro eu levei para deixar um de reserva lá, caso aconteça de estourar um pneu, eu tenho um pneu reserva. Tá bom? Mas a grande maioria das pessoas vão fazer o quê? Pegou, trocou os 4 pneus, larga os 4 pneus onde você trocou, larga lá os 4 e tchau, vai embora. E aí aquele pneu se torna o quê? Um entulho. Um entulho. E aquilo era um problema sério. Pilhas e pilhas e pilhas de pneu, e meu Deus do céu, acumulando água, dengue. E faz o quê? Olha a foto ali embaixo, a foto de baixo mostra esse retrato, essa realidade do acúmulo de pneus. Aí os caras começaram a utilizar o pneu no asfalto. Como assim no asfalto? O asfalto ele utiliza o quê? O material bituminoso juntamente com um agregado, né? Geralmente a brita. Aí os caras começaram a triturar o pneu, retirar a carcaça de metal. A carcaça de metal manda para reciclar, beleza. Aquela borracha que sobra eu faço o quê? Eu uso ela como agregado. E aí eles começaram a utilizar aquele agregado no asfalto, na composição do asfalto. E aí que foi a grande novidade e surpresa. Ao fazerem uso deste agregado no asfalto, eles acabaram fazendo um asfalto com melhor qualidade do que o asfalto feito com brita. Então, e na verdade, todo o processo nasceu através do quê? Através da ideia de se dar um fim no pneu. E aí o pessoal conseguiu não só dar um fim, mas fazer uma coisa muito interessante, que eles acabaram fazendo um asfalto com uma qualidade bem legal. Então isso é um exemplo clássico, né, de que o material e a reciclagem não necessariamente é um peso, é um problema. Vamos a um outro exemplo clássico muito legal de reciclagem, pessoal. Um exemplo clássico muito legal de reciclagem é essas telhas. Então, o que acontece? Essas telhas, tem muita telha que foi feita, muita pesquisa, os caras conseguiram chegar aquelas caixas de leite. As caixas de leite, se vocês pegarem uma caixinha de leite e abrir a caixinha de leite, vocês vão ver que ele é papelão por fora, mas ele tem uma folha de alumínio por dentro. Então os caras começaram a fazer o quê? Leva esse material através do processo úmido, forma uma pasta e depois faz a prensa e eles conseguem fazer telhas ecológicas. E aí uma camada de tinta impermeabilizante, está resolvido o problema, a tinta emborrachada. Então começaram a fazer telhas ecológicas a partir de um resíduo. Então, outro exemplo bem, bem legal. E, para mim, um dos mais fortes exemplos é o do cimento. Cimento CSN. Vocês já devem ter ouvido falar do famoso cimento CSN. O que acontece? Os caras fazem a fabricação de aço. Faz a fabricação de aço e dentro da fabricação de aço sobra o resíduo. Como assim? Fica no fundo do. Deixa eu mostrar que eu acho que é mais interessante. Fica no fundo do recipiente. Só um minutinho. Fica no fundo do recipiente um resíduo.
pegar as imagens aqui. Olha só. Tá aqui, fica no fundo do recipiente um resíduo, certo? Certo. Este resíduo é chamado de escória, tá? Então aqui, derreteu, passou para cá. O nome desse cara aqui, ó, desse recipiente é cadinho. Era isso que eu queria lembrar. Então, fabricou o aço, o que acontece? Sobra o resíduo. Sobra este resíduo. E isto era um problema. Deixa eu ver se eu... Olha só. Esse é o cara. Tá? Então, olha aqui. Aqui dá para ter uma visão melhor do problema em si. Ó, aqui dá para ter. Ó, aqui, o que eles estão jogando fora é a escória, é o que sobrou, é o resíduo. Mas isso aí você vai fazendo dentro do processo de siderurgia, não é pouca coisa, pessoal, é volume grande. E aí isso era um pepino para os caras. Meu, e agora? O que vamos fazer? Porque joga aquilo ali, aquele material fica ali incomodando e não sei o quê. Então vamos pagar uns loucos aí para eles pesquisarem o que fazer com isso aí. E um desses loucos foi lá e olhou e falou: escuta, vamos pôr esse negócio em cimento para ver o que acontece. Vamos ver o que é isso. O cara levou para o laboratório e olhou. Pô, esse negócio aqui é rico em sílica. Interessante. Sílica é bom. Sílica é legal para concreto. E começaram a olhar, analisar, começaram a ver: opa, tem resíduo de ferro. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um concreto com esse negócio. E aí fizeram o concreto com esse negócio. E este negócio, tá? Que é o cimento CP32F, F das escórias, os caras viram que pô, esse negócio aqui dá um cimento de alto desempenho. Eu consigo baixar calor de hidratação e consigo subir a resistência. Então eu posso produzir um cimento nobre com esse negócio. E aí a cimenteira escuta, você tem aquela escória ainda aí que vocês estavam pagando para a gente levar embora, né? Porque as usinas pagavam. Ó, leve essa tranqueira aqui, pelo amor de Deus. Não escuta, então, a gente leva para você. Aí as usinas, opa, esse negócio tá legal, porque a gente está se livrando disso. Aí daqui a pouco a usina viu, escuta, mas esses caras estão gostando muito dessa tranqueira que a gente joga fora. Então eles estão usando, vamos começar a vender, paga um pouquinho aí e tal. Começaram a se acercar. Aí a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, olhou e falou: escuta, quer saber de uma coisa? Eu, em vez de jogar fora essa escória, sabe o que eu vou fazer? Ou dar para os outros, eu vou fazer uma fábrica de cimento e toda a minha escória eu mando para minha fábrica e eu vou vender cimento, né? O CP32F. Então, essa é a história, uma breve história de um resíduo, um problema para as usinas siderúrgicas, que se tornou uma solução super legal para a indústria do cimento. Então, ou seja, nem tudo, pessoal, nem tudo é ruim. Como eu falei no começo da aula, chegamos no slide 14, era uma aula curta, eu falei e expliquei que nós iríamos terminar essa aula e depois iríamos ver um material adicional. Dúvidas sobre, comentários sobre
o conteúdo da aula. Professor, né, PGRCC, eu acho que uma grande maioria deve conhecer, né, a obrigatoriedade para você fazer uma obra e ter que apresentar, né? Bem claro, bem explicado. Beleza, então. O que eu vou mostrar agora para vocês, pessoal, então, seria uma complementação da nossa aula, embora também seja curta, não é uma aula longa, tá? Eu apresentei como trabalho na disciplina de resíduos da construção durante o doutorado no Cefet. Resíduos na Europa pós Segunda Guerra Mundial. Então, o que aconteceu? Como assim, professor? Então, nós vimos aqui, ó, por essa imagem dá para ter uma noção, né? E quem nunca assistiu o filme de Segunda Guerra Mundial, eu acho que todo mundo já viu, pelo menos um filmezinho. O que acontece? Na Segunda Guerra Mundial, os caras bombardeavam, mas sem dó. Sem dó. Os aviões bombardeiros passavam sobre as cidades e despejavam toneladas e toneladas de bomba, arrasavam as cidades. Essa imagem da capa mostra o cenário que virou. Então, virou uma coisa absurda. E quem começou a Segunda Guerra Mundial? A Alemanha. Adivinha quem levou a pior? Foi a própria Alemanha, que foi a mais destruída e mais esculhambada em termos de Segunda Guerra Mundial. Então, eles apanharam que nem vaca quando entra na horta, né? As cidades deles foram arrasadas. Eu não estou entrando no mérito da guerra, e sim a gente está olhando o conteúdo pela engenharia civil, tá? Então, a Segunda Guerra foi uma história, né, da natureza humana, o ser humano em si, ele gosta de uma guerrinha, de uma confusão. É só a gente olhar na história da humanidade que a gente vai ver quantas dezenas que existem, né? Então, e o que aconteceu? E aí, esse uso da força, né, que o pessoal acabou usando além da necessidade, causou uma formação de uma quantidade de ruínas e destruição monstruosa, né? Então, e o que vão fazer com esse negócio aí? Como é que vão fazer? Porque sobrou detrito de tudo quanto é jeito, né? Casa arrebentada, prédio, cidades inteiras destruídas, tá? Então, até eu vou mostrar aqui para complementar as imagens. Então, pessoal, porque às vezes a gente tem uma visão e, mas como é que foi e tal? Porque os filmes passam visões românticas das coisas, né? Isso aqui é resultado da Segunda Guerra Mundial. Como eu falei, eu não estou entrando no mérito de quem está certo, quem está errado, não estou entrando no mérito de quem é bom, quem é ruim, eu estou entrando no mérito da construção civil, né? E olha só o tamanho da destruição, a quantidade de destruição causada pela Segunda Guerra. Então, foi uma coisa assim, uma devastação absurda. E isso fez o quê? Gerou N problemas, a morte de milhares de pessoas, mas tá, passado a confusão, passado. E agora? Vamos ter que reconstruir, né? O povo precisa de casa para morar, as cidades
né? Vamos ter que recuperar toda essa coisa torta e errada que a gente fez. E agora, vamos fazer o quê com tudo isso aí? Causou um problema. Então, eu mostrei as fotos para vocês terem uma visão do todo, né? Então, o Nixon, que era presidente americano, sobre materiais de demolição. Nos tempos modernos, o maior esforço concentrado para fazer uso de materiais de demolição foi durante e logo após a Segunda Guerra Mundial, e isso está bem documentado no caso da Grã-Bretanha e da Alemanha. Então, a Alemanha bombardeou a Inglaterra incansavelmente, tentando destruir a Inglaterra, tentando invadir a Inglaterra. E a Grã-Bretanha depois devolveu o troco com a ajuda dos americanos e arrebentou a Alemanha com bombas. Então, moral da história, os dois países ficaram detonados, né? Então, os destroços que eram constituídos, a grande parte, por tijolos, pedaços isolados, concreto, argamassa, cal, cimento, sendo promissores para uso como agregados em concreto de menor resistência. Então, e devido a esse caráter emergencial da época, marcado por uma profunda crise econômica e uma tentativa de reerguer a economia do país, pouca atenção foi dada à qualidade das construções. Então, assim, o resíduo, eu vou colocar direto no concreto. Não, não rola, não dá certo. Por quê? Porque ele possui uma qualidade inferior. Ele possui argila junto, misturado. O que vai acontecer com a argila? A argila, a gente sabe que ela é terrível para o concreto. A gente sabe que ela é expansiva. A gente sabe que no solo ela faz estrago, que dirá no concreto. Só que os caras estavam numa situação e a casa caiu. Ó, eu tenho gente passando fome de monte. E eu preciso gerar emprego para esse povo. Para esse povo precisa comer, eles precisam sobreviver. Eu preciso dar condições desse povo morar, sobreviver. Então, vou fazer o quê? Vamos pegar todo esse material que sobrou aí e vamos ver o que dá para fazer. Ah, vai dar para fazer casa, tal, dá. Olha, vai dar para fazer, mas vai dar para fazer umas casas meia boca, vai fazer umas coisas meia ruim. Ok, é o que nós vamos, é o que tem para hoje. Vamos fazer com isso aí, vamos fazer essas casas meia boca, tal. E esse povo vai ter o que comer, esse povo vai ter condições de ir se readequando. Então, no caso ali da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, o Reino Unido, eles ainda tiveram uma preocupação um pouco maior em relação à qualidade desse material. Por quê? Porque eles tinham um problema sério com altos índices de sulfatos, que a gente sabe que ataca o cimento, né? Então, aí o que acontece? O uso no concreto não era permitido. Ó, vocês podem usar e reciclar esse negócio, beleza, mas no concreto não, porque colocou no concreto, isso aí vai dar zica, não vai dar certo, não. Então, aí eles criaram essa limitação para evitar problemas relacionados ao concreto. Então, o que acontece? Para se proteger das bombas, porque assim a gente fala, a Segunda Guerra começou a terminar amanhã. Não, pô, foram anos. E anos os caras levando bomba na cabeça e, nossa, um caos. Aí eles fizeram alguns abrigos para se proteger, abrigo subterrâneo ali com paredes gigantescas e tal, para tentar dar um jeito de sobreviver ao bombardeio. Só que, evidentemente, esses abrigos também foram detonados e foram comprometidos. Então, o material proveniente destes abrigos era um material com um resíduo de melhor qualidade para ser reutilizado, né? Então, e aí os tijolos também,
continha percentuais variados de sulfatos e assim, e eles não poderiam o quê? Ó, você pode até usar tal, mas não pode expor a umidade. Então, mito das mulheres do entulho. O que aconteceu? Dentro desse cenário catastrófico de guerra, e a gente vai ver muitas cenas assim, eu vou tirar aqui e vou colocar lá na. Vou pegar aqui mais fácil, ó. Vou colocar na internet para mostrar para vocês. Então, o mito das mulheres dos entulhos, pessoal, se vocês olharem essas fotos aqui, vai dar para vocês terem uma noção, né? Então, as mulheres trabalhando na separação dos materiais. Mas, na verdade, o que acontece? Dentro de um cenário de guerra, quem que vai para a guerra? Hoje a gente tem uma igualdade entre os sexos, mas a maioria ainda são homens. Na época da Segunda Guerra Mundial, era basicamente só homens que iam para a guerra. Os homens morriam, sobravam as mulheres. Então, na verdade, as mulheres, as mulheres é que acabaram ajudando nesse processo de reconstrução. Por quê? Porque elas trabalhavam a troco de um vale, que era muito barato, para conseguir comprar comida, para sustentar as famílias. Porque mulheres, crianças, velhos, mulheres, crianças e idosos, eles não iam para a guerra. Daí aqui, ó, elas separando, classificando material, por quê? Tudo isso aqui é proveniente dos resíduos. Mas tudo isso aqui, vou jogar fora? Não, vamos ver. Ó, pô, eu tenho uns tijolinhos aqui que estão legais, uns tijolinhos que estão inteiros. Então eu vou fazer o quê? Eu vou reaproveitar. Então, por isso que surgiu o mito daí que é a origem do mito, desse mito das mulheres, que daí todo o entulho gerado foi trabalhado só pelas mulheres. Então, esse é o mito das mulheres em tour. Então, as mulheres não trabalharam? Professor? Não, elas trabalharam. Acabei de mostrar imagens disso. Mas o mito diz que eram só as mulheres. E não é bem assim, né? Então, no pós-guerra alemão, a limpeza e proteção dos resíduos, demolição aproveitáveis, eram realizados por trabalhadores não qualificados. Cerca de 78 mil pessoas trabalhavam diariamente no recolhimento desses entulhos detritos. Dentre esses, 41 mil eram mulheres, surgindo daí o mito das mulheres. A ideia propagada pela mídia de que apenas as mulheres faziam aquele serviço. Não é verdade. Você tinha idosos também, crianças trabalhando, e você tinha alguns operários também trabalhando. Mas a 41 mil de 78 mil é a grande maioria. Era formado por mulheres, as quais faziam esse trabalho de reciclagem dos entulhos. Mas não foi apenas elas, tá? Então, o mito das mulheres do entulho é esse. Alguém já tinha ouvido falar do mito das mulheres do entulho?
Aqui eu falo mais o mito das mulheres em entulho. Na verdade, ainda você tinha o quê? Junto com as mulheres, você tinha vários prisioneiros de guerra, e esses prisioneiros de guerra participavam dessa limpeza. Na verdade, a Alemanha, o que aconteceu? A Alemanha foi dividida em 4 partes. Todo mundo lembra de Muro de Berlim, lembra lá a União Soviética e lembra da outra parte, que era a parte ocidental. Ok. Não, foram 4 partes. Por quê? Você tinha a parte oriental, Berlim Oriental, que ficou com a União Soviética, mas os Estados Unidos ficaram com um setor, a Grã-Bretanha, né? A Inglaterra ficou com outro setor e a França ficou com outro setor. Então, ele foi dividido em 4. E aí, o que aconteceu? Muitos prisioneiros de guerra, muitos alemães que acabaram virando prisioneiros de guerra, acabaram trabalhando nessa recolocação, nessa limpeza desses entulhos. E aí, o que acontece? Nem tudo dá para reaproveitar. Eu sei que tem um monte de coisa ali que a gente viu pelas imagens que dá para reaproveitar. Opa, então tem uns tijolinhos aqui, opa, legal, dá para separar, dá para reaproveitar, beleza. Uma porta, uma janela, enfim, o povo foi catando aquele entulho, tudo e separando, tudo o que dava. Mas você tinha lá meio tijolo, opa, não, aqui que dá para usar, beleza. O tijolo, 30% do tijolo, deixa aqui que talvez a gente consiga. Mas daí você tinha os cacos, os pedaços mesmo. Aquilo não tinha o que fazer. Então sobraram, na verdade, montanhas e montanhas de entulho que não tinham como fazer, não tinham como destinar ela, né? Então, os caras tiveram a ideia, viu? Escuta, nossa, sobrou umas crateras ali, jogaram bomba e tal, os malucos deixaram uns buracão ali, vamos jogar esse entulho lá. Foram lá e fizeram todo o aterro, compactação, tudo bonitinho e tamparam todas as crateras. Beleza, resolvemos os problemas das crateras. Tá, mas está sobrando entulho ainda. E agora, fazemos o quê? Sobrou entulho ainda, meu Deus. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos pensar no que fazer. Porque a gente tem que tirar esse entulho da cidade para poder reconstruir, né? Então eles fizeram as Trummenberg, que é uma denominação para essas montanhas artificiais, tá? Então as montanhas artificiais feitas na Alemanha. A Alemanha, basicamente, é um país plano, sem a presença de montanhas. Mas, olha só o que os caras fizeram. Em Berlim, eles fizeram verdadeiras montanhas. Olha só, essa daqui, 114,7 metros acima do nível do mar. E olha só, um volume de 12 milhões de metros cúbicos de entulho. Outra montanha com 91 metros, 3 milhões, outra. E assim foi. Então os caras foram criando montanhas de entulho. Criaram as montanhas de entulho. E aqui é o Parque Olímpico de Munique. Toda essa parte que vocês veem aqui na imagem é entulho. Que os caras daí colocaram terra por cima, fizeram, plantaram grama, tal, não sei o que, e deixaram bonitinho, mas tudo isso aí é entulho. Então, isso aqui faz parte do relatório do RILEM. Esse RILEM é um relatório técnico, tá? É bastante interessante. Eu vou usar agora a internet para mostrar mais imagens desses parques.
Então, pessoal, olha só. Olha só. Esse é um outro parque, também de entulhos. Então, tudo isso aqui é entulho. Os caras foram e fizeram montanha e fizeram parque. Pessoal, eu nunca imaginar que isso aí era entulho. Pois é. Ó, o Parque Olímpico de Munique. Tudo entulho. Então, os caras fizeram o quê? Pegaram toda essa área e construíram montanhas para destinar os entulhos. Então, na verdade, assim, foi uma necessidade que os caras tiveram. Vamos destinar e vamos fazer o quê? Ah, vamos, joga isso aí, vamos formar montanhas de entulho. E aí, a Alemanha é assim, ó, essa região é toda plana. É toda plana. E aí os caras começaram a fazer. Começaram a fazer essas montanhas de entulho. E, antes tinha. Essa apresentação eu fiz em 2000 e final de 19, mas ele tinha na internet fotos que mostravam o processo de construção da montanha de entulho de Munique. Deixa eu pegar pelo nome daquelas cidades, daquelas montanhas, que o nome das montanhas vai poder mostrar melhor. Aquela de Berlim, que é a maior. A vegetação já cobriu totalmente ela. Mas essa é aquela maior, ó. Essa montanha aqui, ó, foi construída. Tudo isso aqui é uma montanha de entulho. Ó, que mostra essa parte da construção, mas tudo isso aqui é entulho. Tudo isso aqui é entulho, eles plantaram. Tem 100 e poucos metros de altura. Fizeram a construção aqui. Tudo isso aqui no entulho. Tem outras também. Outra em Berlim.
Essa é mais bonita. Olha só. Tá aqui, ó. Tudo isso aqui em entulho. Ó. Dá para ter uma dimensão do tamanho do que ficou isso aqui. Eu achei criativa a solução que os caras deram. Tinha um monte de entulho. Vamos fazer o que com esse monte de entulho? Criar as montanhas. Virar montanha, realmente foi muito criativo. É, Igual eu falei, eu nunca ia imaginar que isso tudo era entulho de pós-guerra. mas é. É, Então, eu achei legal apresentar esse trabalho para vocês, por causa que é um tema desconhecido pela gente, né? sim, né? Porque você pensa na reciclagem comum, né? Que você pode fazer, mas não de, tipo assim, você fazer montanha, plantar árvore e aquilo ali, né? Virar um parque, né? E Sabe? bonitos E o povo sem parques, né? saber. Tipo, resíduo de pós-guerra, né? Exatamente. Ainda mais no resíduo de pós-guerra. É, então, assim, eles aproveitaram tudo que foi possível. Opa, o que sobrou aqui, ó, bom, aqui não dá para fazer mais nada. Imagina, 12 milhões de metros cúbicos. Um caminhão leva 7 metros cúbicos. O caminhão é 7 metros cúbicos. 1 milhão de caminhões, 7 milhões de metros cúbicos, ou seja, foi quase 20 milhões quase 2 milhões de caminhões de entulho para fazer uma montanha. E só em Berlim tinha 6, 7. Então é um volume Coisa absurdo. demais. Exato. E É. olhando as fotos iniciais ali, a gente também não tem essa visão da devastação que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Não. Você tem uma destruição grande, né? Você gosta. Quem nunca viu um filme de pós-guerra e vê, né, aquela destruição, aquele monte de entulho, aquele monte de, né, de coisa que é gerada, mas você não pensa como que você vai tratar isso. E se eu estou falando isso, eu, assim, né, eu fico pensando, porque eu estou trabalhando na Vale. E foi até uma conversa que a gente teve hoje. O que se vai fazer com aquele monte de receito que está lá em feijão? Como que você destina isso? Como que você trata isso? O que você faz com Então, aquilo, né? então o pessoal está tentando dar um jeito, né? Professor, mas é coisa demais. Que assim, eu, no primeiro momento que eu fui lá, eu fiquei muito impactada com o tanto de rejeito que tem. E você pensar que aquilo ali tratou, tipo assim, tratou não, né? Você só separou nem 30% do que foi gerado. É um É, projeto de 5 anos. é complicado. É muito complicado. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, a aula seria curta, tanto que a gente viu o tema de resíduos, daí eu trouxe um tema adicional para complementar, mas nós terminamos por aqui a nossa aula e nossa disciplina. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, perguntas? Top, professor. Tranquilo. Bem agregado, como sempre, bem explicativo. Muito bom. E um trabalho muito bacana que você fez seu, né, na sua pós. Era no doutorado uma pesquisa que a gente tinha que Doutorado, fazer. né? Aham. Pós-doutorado. Pessoal, eu postei, está lá disponível já no AVA. Vocês têm até o dia 29 para fazer a entrega da prova, ok? Ok. Todas as provas, todas as disciplinas estão postadas. Eu vou parar a gravação aqui